Pra falar de Lugar Silencioso Dia 1, eu quero comparar ele com os jogos de Resident Evil. Resident Evil 1, o primeiro jogo, ele era um jogo mais intimista, né? Você jogava ali dentro de uma mansão, o ambiente era meio limitado, você não entendia direito aquele universo, então tudo era meio que uma surpresa, tudo era possível, você estava fazendo um setting das regras, né? Resident Evil 2, ele fazia o quê? Ele ampliava o cenário. Vamos mostrar o que está acontecendo em Raccoon City a partir de um cenário um pouco maior, coisas maiores. Então você tinha a delegacia, os esgotos, algumas partes nas ruas de Raccoon City, né? Então isso deixava um pouco mais expandido. E Resident Evil 3 fazia o quê? Pegava o que tinha sido apresentado no 1 e no 2 e fazia uma versão aí muito maior, né? Então vamos jogar agora para um contexto mais aberto ainda, com talvez mais ação, com mais coisas rolando, pra você aí entender aí como que é as regras do jogo, tudo que tá acontecendo, o que tá acontecendo ao redor. Então, eu acho que o Lugar Silencioso Dia 1 faz exatamente isso. Se o primeiro filme era uma experiência um pouco mais intimista, um pouco mais fechada, focada na família, numa fazenda, um ambiente bem controlado, entre aspas, né? O 2 já fez um mundo mais aberto, né? Os integrantes da família tendo que andar aí por terras onde eles não sabem o que está acontecendo, tudo meio novo. O 3 já se passa aí na cidade de Nova York, tudo é possível, um monte de coisa acontecendo e tudo muito mais expandido e mais aberto. Um Lugar Silencioso Dia 1, eu acho que ele faz uma coisa muito bem feita, que é ser um filme bom pra quem gosta da franquia, né? Então se você assistiu ao 1 e ao 2, assistir esse filme é quase obrigatório, é legal, é divertido, é uma experiência boa. Se você gosta daquele universo, provavelmente você vai ser agradado pelo que está acontecendo aqui. E ele também é uma boa porta de entrada, porque se você nunca viu Lugar Silencioso 1 e 2, esse é um excelente lugar para você começar a assistir essa história, já que ele não exige muito conhecimento prévio. Acho que o setting na cidade em Nova York, né, é um setting muito interessante, é um lugar onde você não consegue prever de onde estão saindo os riscos. Todas as ameaças controladas que a gente tinha. Um tinha aquela coisa do vamos controlar o barulho do melhor jeito possível, porque colocando areia no chão, do jeito como eles andavam, como eles pensavam a casa. Só que no dia 1 da cidade de Nova York, qualquer coisa pode fazer barulho, qualquer coisa pode chamar a atenção das criaturas, então se torna um terreno muito mais perigoso para os personagens do filme. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, o seu melhor amigo na internet, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre um filme. Tenho tentado falar um pouquinho sobre filmes aqui, acho que é interessante a gente poder conversar sobre filmes, eu falar algumas opiniões minhas sobre filmes, e quero pedir pra você deixar o seu like, sugerir aqui que outro filme você quer que eu fale a respeito, se quer que eu fale mais de estreias, o que você quer que eu faça, e quero convidar você para participar do primeiro Clube do Filme do Castrinho. O que vai rolar? Neste domingo, durante nossa live, eu vou dedicar um momento pra gente falar do filme Amadeus. Então, o que eu quero fazer? Toda semana eu quero escolher um filme que eu vou passar pra vocês. Então, eu vou falar, gente, vamos assistir a este filme essa semana. Vou fazer um post aqui na nossa aba de comunidade. E aí vocês deixam os comentários, o que vocês acharam, ou vão lá pra live. E aí, enquanto eu estiver falando do filme, enquanto eu estiver comentando a minha opinião, vocês vão falando a opinião de vocês, o que vocês acharam, o que vocês acham. E a gente vai conversando a respeito do filme. E aí a gente vai gerando aí ao longo dos meses, dos anos em que esse canal existe aqui, várias conversas sobre filmes, sobre cinema. A gente faz uma troca gostosa aqui sobre perspectivas sobre filmes. Então, esse domingo aí, 9h30 da noite, na nossa live, você está convidado a participar aí do primeiro episódio do Clube do Filme do Castrinho. Lugar Silencioso Dia 1, ele tem... Quero falar aqui já do que eu acho que é o defeito que eu, particularmente, me incomodei nesse filme daqui. Que é, eu achei um pouco de uma chance desperdiçada de uma boa ampliação de universo que um Lugar Silencioso precisa. Precisa muito. Por quê? Beleza, a gente já sabe que as criaturas, elas são atraídas por barulho. A gente já sabe que elas têm uma certa fraqueza de água, elas não conseguem nadar. E é isso. Muito pouco é adicionado ao lore, sabe? A expansão de universo de Um Lugar Silencioso neste filme, assim. Acho que a gente não tem nenhuma criatura nova. Acho que, poderíamos ter a chance de ter novas criaturas. Ia ser muito interessante ter novas criaturas. A gente não tem nenhuma ampliação do que as criaturas são, do que elas querem, de onde elas vieram, como elas vieram.
não tem nada que dê uma ampliada nisso, você sabe? Tipo, pô, essa é uma certa complexidade a mais, isso daqui. Acho que tem uma coisinha e é tão pequena assim, eu fiquei tão, tipo, que parece que vai ser uma baita de uma coisa, você fica até curioso e não, nada. Então isso me incomoda. Mas não a ponto de não gostar da experiência de assistir esse filme, né? Eu acho que Um Lugar Silencioso, ele é uma experiência em forma de filme, né? Por isso que é um filmaço pra você ver no cinema, é um filmaço pra você ver com seus amigos. Quero fazer aqui um momento de transparência também, né? Eu participei da campanha de divulgação desse filme, eu fiz um Reels, né? A convite da Paramount pra falar a respeito do filme, então eu acho legal ser transparente com isso. Mas, dito isso, eu acho que esse daí é um filme realmente divertido de se assistir no cinema, né? Porque ele tem toda essa coisa da imersão, de você ficar quieto, de você ficar incomodado com o silêncio, de você ficar preocupado do som, dos papá, de quando tá tudo muito quieto e vem um barulhão, aí você se assusta. Tem algumas sequências que são como as manadas das criaturas correndo ao redor da cidade. É desesperador, assim, o som do cinema que eu fui tava muito bom. Então, a passada dos bichos, assim, dava um baita de um susto, assim, você ficava tipo, caraca, aqui passava a tensão do que era aquilo, né? E todos os perigos da cidade de Nova York trazem uma adição legal ao filme. Acho que a interpretação da Lupita Nyong'o assim, é bizarra de boa. Acho que ela consegue expressar muito bem o sentimento que não pode ser expressado, né? Porque ela não pode gritar, ela não pode chorar. Então ela sofre pra dentro, que é muito interessante de se ver na interpretação dela. Tem um outro ator que aparece bastante no filme. Não sinto que ele consegue chegar à altura dela, mas ele faz um bom papel, né? Acho que ele serve muito bem ao papel dele. E acho que o que talvez incomode algumas pessoas é a certa simplicidade da trama, né? Então a Lupita Nyong'o literalmente quer fazer uma coisa muito simples nesse filme, que pode incomodar muita gente, mas no final se descobre que tinha um certo significado maior por trás, tinha toda uma simbologia, tinha toda uma parada, na real, do porquê ela queria tanto fazer aquela coisa tão simples que ela desejava. Mas eu acho que é uma coisa do Lugar Silencioso, né? Dos filmes Lugares Silenciosos, eles são filmes muito pequenos, entre aspas, né? Ele não é sobre, tipo, vamos salvar o mundo. Talvez o 2 é o que mais flerte com isso, infelizmente. Mas ele é muito mais sobre vamos mostrar esse universo como personagens reagem a esse universo. Eu acho que essa é a magia desses filmes. Eu acho que é a magia desse universo, porém, eu acho que podia ter tido uma chance aí de você ampliar um pouco mais, pelo menos do lore das criaturas, né? Eu quero saber mais das criaturas, eu quero saber mais da invasão e não me deram mais, entendeu? Me deram mais uma história desse filme, legal, porém acho que tá na hora de, pô, vamos caminhar um pouquinho mais com isso, vamos apresentar um pouquinho mais, sabe? Tá tudo tão amarradinho, me dá mais uma coisinha pra eu poder saber a respeito delas, né? Porque não teve nem, sei lá, tipo, uma fraqueza nova, não teve nenhum poder novo delas, não teve, tipo, uma informação nova, nada, assim, é tudo muito... tudo que você já sabia sobre as criaturas, você vai continuar sabendo igual, apesar do Lugar Silencioso do dia 1. Porém, acho que é legal o setting na cidade de Nova York, acho que é legal mostrar como é o ataque das criaturas numa cidade grande, né, já que a gente viu tudo meio que no ponto de vista do interior dos Estados Unidos. E eu gosto de filmes de suspense, eu gosto de histórias desse tipo, acho que ele é quase um survival horror, né? Então ele tem essa vibe. Eu até gostei de comparar com Resident Evil, porque ele tem essa coisa do horror de sobrevivência, né? Então eles têm pequenas quests ao longo do filme. Então, pô, temos que ir até ali, mas puta, ali não vai dar pra ir, então tem que voltar pra lá. Como é que a gente resolve? E aí o personagem da Lupita Nyong'o, ela tá com um problema muito específico, né? Quero não dar nenhum spoiler aqui, porque isso não aparece nos trailers. Então o personagem que acompanha ela em determinado momento precisa fazer uma parada pra ela, que me lembra muito algo que acontece em Resident Evil 3. Então, puta, ele tem que ir numa quest pra achar uma parada pra poder ajudar ela. Então isso é muito específico, sabe? Essa pequena nuance, essa coisa pra quem gosta de jogo de terror, pra quem gosta de, talvez, de Amnesia, de Resident Evil, de Silent Hill, quem gosta desse tipo de feeling, né? O terror tá a qualquer esquina. Eu gosto dos usos de câmera desse filme, acho que ele tem uma coisa do desfoque, uma câmera meio lateral, as giradas de câmera, tem... Pô, tem uma cena com um gato que eu acho muito interessante, assim, que é toda uma passagem de um momento muito interessante que os sobreviventes estão nas ruas de Nova York e aí eles estão tentando não fazer barulho, né? Mas tem tantos sobreviventes que torna-se quase impossível eles não fazerem barulho.
e a câmera acompanha o gato, então enquanto tá acompanhando o gato, você tá muito focado no gato, e aí uma coisa acontece no canto da tela, que bota uma nova perspectiva na história, então eu falo, caraca, tipo, não tava esperando isso vir daqui, sabe? E aquilo que vem dali seta um trauma num personagem que ele vai ter um callback depois e que vai gerar uma outra complicação depois, vai gerar duas complicações depois. E eu acho interessante, assim, acho que o Lugar Silencioso ele tem esse mérito de ser roteiro muito amarradinho, de ser muito focado no drama dos personagens, de ter essa coisa dessa tensão a partir dessas regras, né? As regras são muito claras. Acho que tá na hora da gente ter mais adições a esse world building, acho que tá na hora da gente ter, tipo, quero mais, quero saber mais, eu preciso de mais, sabe? Tipo, não sei se eu consigo assistir a um 4 filme que tenha só eles tentando sobreviver às criaturas, porém, esse filme me agradou muito por mudar o cenário do que a gente tava assistindo. Então agora é um Lugar Silencioso, só que agora na cidade grande. Uma outra coisa, um outro cenário, outros personagens. Gostei do que se passa, da trama interna da Lupita Nyong'o, do drama da Lupita Nyong'o. Gostei muito do que passa com a personagem dela. E gostei dessa jornada dela em Nova York. Então, pra mim, saí muito agradado desse filme. Pra Lugar Silencioso, dia 1, eu daria aí uma sólida nota 8. E, cara, vou recomendar pra você. Filmão pra ver no cinema. Filmão pra ver no cinema, pra ver com seus amigos. Experiência legal, experiência divertida. Mas quero saber o que você achou. Você é tão fã da franquia Um Lugar Silencioso quanto eu? Eu sou muito fã da franquia Um Lugar Silencioso. Gosto muito. Mas quero saber da sua opinião. E é nóis. Valeu.